Graça e paz. Estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E a nossa intenção é ler mesmo. Ler e deixar que Deus fale ao nosso coração. Vamos ouvir a leitura da passagem que vamos meditar um pouco hoje, que é Filipenses, capítulo 3, versículos 17 ao 21. Estamos numa sequência até terminar a carta. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, sede imitadores meus. Paulo começa assim. A questão da imitação que ele diz aqui. É importante, irmãos, compreender que o apóstolo Paulo não se coloca a si mesmo como um ideal a ser seguido, mas aponta para Cristo, que é o nosso modelo. Em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, coloca um pouco mais de luz sobre essa questão da imitação. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vejam, ele diz aqui: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A ideia não é copiar a conduta do outro, não é fazer o caminho que o outro faz, não é isso. A ideia básica é revelar algo que se passa dentro de mim. Paulo está chamando a atenção para a realidade interior que se expressa em atos exteriores. O imitador de Cristo é alguém que experimenta Cristo dentro de si, a vida de Cristo. Quando Paulo diz que é um imitador de Cristo, ele está dizendo que Cristo está nele, que Cristo vive nele, que Cristo se manifesta nele e através dele. Cristo, que está em mim, se manifesta em meus atos exteriores, nas minhas ações. Quando ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está dizendo: tenham a mesma experiência que eu tenho com Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso. É o modelo,
é também a mensagem. A vida que eu tenho em mim é a vida que vocês têm dentro de vocês também. É o que Paulo está dizendo aos Filipenses. Imitar Cristo é tê-lo como realidade espiritual interior de fé. Imitar Cristo é tê-lo em mim. É ter a sua vida, é ter a sua natureza, é ter o seu caráter em nós. Então, irmãos, a nossa prática é uma pessoa e não uma ética, uma moral, uma religião. A nossa prática aqui não é uma religião, muito menos uma moral, uma ética, nada disso. A nossa prática é uma pessoa, a pessoa de Cristo, que confessamos que com Ele fomos crucificados, morremos, também ressuscitamos juntamente com Ele, e Ele está em nós vivendo a vida dele, que é uma vida justa e santa, como uma realidade espiritual. Nesse sentido, Paulo fala aos Filipenses: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O apóstolo Paulo coloca aqui o seu próprio modo de ser, que é o modo de ser de Cristo nele e através dele, e daqueles que andam de acordo com esse modelo. Então, irmãos, isso faz referência a qualquer um que experimenta a mesma qualidade de vida que Paulo experimentava, que é a vida de Cristo. Observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. É o que Paulo está dizendo à igreja dos Filipenses. Apresentamos Cristo, o Evangelho, foi o que Paulo apresentou àquela igreja, àqueles irmãos. Aprendam com aqueles que seguem o nosso modelo. Paulo está dizendo: irmãos, prestem atenção, olhem para a pessoa, vejam bem, é a vida de Cristo, é o Evangelho, está vivendo de acordo com o padrão estabelecido por Deus na sua palavra. Paulo está dizendo aqui aos Filipenses: olhem com atenção os que vivem de acordo com o modelo que temos apresentado a vocês. Além disso, larga para lá. Temos que ficar aqui em cima daquilo que Deus colocou. Isto é muito importante, muito importante. Não só para os filipenses naquela época, no tempo deles, mas para vocês agora. Muito importante. Por quê? Por que é importante? Porque tem uma turma, e não é uma turma pequena, é uma turma grande, que não anda de acordo com o padrão demonstrado pelo apóstolo Paulo aos Filipenses. É uma turma que não segue o modelo de Cristo, que não segue aquilo que Paulo apresentou. Essa turma, Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, com lágrimas, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3, versículo 18. Aqui está toda a questão, irmãos. E aqui nós temos que prestar muita atenção. Satanás
odeia a cruz de Cristo. Satanás odeia o que aconteceu na cruz de Cristo. Satanás é o adversário número 1 de Cristo e de sua obra na cruz. A cruz de Cristo é o que Satanás mais odeia no universo. É também o que mais o atormenta. Irmãos, Deus escolheu a cruz do Calvário, que é a cruz de Cristo, para colocar o seu Filho, com a finalidade de crucificar com Cristo o pecador. Nele, destruir o pecado, esmagar a cabeça da serpente, Satanás, e salvar o universo. Poder maior não há, não existe. Por isso, Satanás tem tanto ódio da cruz de Cristo, da mensagem da cruz. Satanás investe toda a sua oposição contra Cristo e a sua obra na cruz. E no fim dos tempos, no final, Satanás manifestar-se-á através do anticristo, contra Cristo e também no lugar de Cristo, com um programa totalmente contra Cristo e o seu povo. E esse momento, irmãos, está chegando. Está chegando. Todo o ataque do diabo visa a pessoa de Cristo e a sua obra na cruz. Guarde bem isto. Toda a fúria, todo o ódio, todo o ataque de Satanás é contra a pessoa de Jesus Cristo e sua obra na cruz. Ainda no Antigo Testamento, Satanás algumas vezes tentou destruir totalmente a linhagem, a descendência da qual Jesus viria. Ele queria abortar. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15, ali o próprio Senhor Deus está dizendo: Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor não está falando só com a serpente animal, mas também com a serpente representativa de Satanás, o próprio Satanás, o monstro caído. E ele está dizendo aí que viria, o próprio Deus está dizendo para Satanás, e Satanás estava ali ouvindo, e ele está dizendo, o Senhor Deus, que viria alguém, esse alguém é Jesus Cristo, e que esse alguém é na cabeça dele. Falou para ele, na cabeça dele. Então você imagina o desespero de Satanás. Ele agora quer descobrir quem é, para impedir. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu.
Satanás fez de tudo para impedir Jesus de nascer. Mas ele não poderia. Irmãos, é mais fácil secar, esgotar a água de todos os oceanos, mares, rios e lagos do mundo com um copinho de cachaça, do que impedir o projeto de Deus, aquilo que Deus quer fazer, palavra de Deus. Ninguém impede, vai se cumprir literalmente, querendo você ou não, crendo ou não crendo. Então, Satanás fez de tudo que podia para impedir Jesus de nascer. Logo depois do seu nascimento, Satanás, através de Herodes, tenta matá-lo ainda pequeno. Ordenou Herodes a matança de crianças até 2 anos de idade para pegar Jesus. Você vê? Carnificina infantil tão grande? Mas não pegou Jesus, porque ele não podia e nem pode. Depois tentou impedir que Jesus fosse para a cruz. Tentou impedir várias vezes, porque Satanás queria que Jesus morresse, queria que Jesus se danasse, mas não na cruz. Morrer na cruz não, de outro jeito. Então, quando Jesus fez aquele milagre fantástico lá dos pães e dos peixes, capítulo 6 de João, a multidão estava alvoroçada, empolvorosa, e Jesus, sabendo, porque Jesus sabia, ele leu a cabeça daquela multidão, ele sabia. Não precisa ser lido o texto, mas você pode conferir depois, João 6, versículo 15. Jesus, sabendo que a multidão vinha para arrebatá-lo e o fazer dele o rei terreno. Qual político não gostaria disso? Qual político que não gostaria de chegar nesta cidade e o povo estar na praça, toda a cidade, para fazer dele o líder? Mas Jesus não é assim. Quando Jesus viu isso, porque era uma tentativa de abortar o projeto Calvário, porque se aceitasse, então o projeto Calvário de Deus não aconteceria. E Jesus, quando viu isso, o texto diz que imediatamente ele caiu fora. Ele foi embora, ele foi para um monte, foi orar, foi para a comunhão com o Pai, porque ele é o homem da cruz, o homem do Calvário. Então, na tentação, nós vemos também, Satanás queria que Jesus morresse, mas não na cruz, porque na cruz ele iria salvar o ser humano e golpear mortalmente a sua cabeça. Satanás tentou demover Jesus da ideia de morrer, até usou um discípulo. Depois, no finalzinho, nos últimos momentos, ele tentou descer Jesus da cruz.
Lá de baixo, algumas pessoas diziam, inspiradas por Satanás: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Mas como descer daí, rapaz? Eu sou o Filho de Deus justamente porque estou aqui para morrer. Mas o povo queria que descesse. Satanás! Algumas pessoas, você está vendo o esforço de Satanás para abortar a cruz do Calvário, o que aconteceu na cruz, o sacrifício de Jesus. Nada disso funcionou. Sabe por quê? Porque ninguém e nada podia impedir o projeto Cruz do Calvário se realizar. Jesus foi à cruz, fez a obra e tudo consumou. E ponto final. Agora, a obsessão de Satanás é esconder a obra de Cristo na cruz. Esconder das pessoas. Você sabe o que aconteceu lá? Jesus morreu. Mas não morreu sozinho. Eu morri com Ele. Você morreu com Ele. Morremos com Ele. Morremos para o pecado. Morremos para ser separados do pecado. Libertos. Mas Satanás tenta esconder isso das pessoas. Ele age agora para que não seja pregado o evangelho da cruz, a mensagem da cruz. Por isso que é uma mensagem rara. A cabeça da serpente está esmagada pelo golpe do Calvário, mas ainda mexe o rabo. A cauda da mentira, do engano. Viu? Ainda mexe o rabo do engano para enganar as pessoas. E onde acha espaço para entrar e enganar, ele entra e engana. Eu espero que você não esteja dando esse espaço para ele. O diabo está tentando se livrar da cruz de Cristo. Sempre tentou. Ele não conseguiu impedir que a cruz acontecesse. Mas ele tenta espalhar outro evangelho que não tem nada a ver com a cruz de Cristo. Ele não se importa que as pessoas saibam que Jesus morreu na cruz, mas procura desesperadamente esconder que nós morremos com Cristo para o pecado. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se você crê, você está aqui, no meio dos que morreram com Cristo. Se não crê, aí é com você. O prejuízo é seu. A obra da cruz consiste na morte de Cristo e na nossa morte com Cristo para o pecado. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Tanto a sua morte é em Cristo, como a sua vida, a sua ressurreição, o seu viver é também em Cristo Jesus. Além disso, ao tentar ocultar, esconder das pessoas a mensagem da cruz, Satanás está ocultando a sua cabeça esmagada, a sua derrota. Satanás sempre ataca Cristo e a sua obra na cruz, porque a cruz representa a sua derrota, representa a solução definitiva para o pecado e representa a minha garantia de salvação eterna. Você acha pouco? Mas Satanás não faz isso sozinho. Não, ele não faz isso sozinho, não. Ele tem a sua turma.
Ele escala o seu time, o seu bando. Ele tem a ajuda dos seus compadres, dos seus comparsas, que Paulo chamou de inimigos da cruz de Cristo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Para começar, são muitos. São muitos. Olha aqui. Pois muitos, disse o apóstolo Paulo. São muitos. Não é uma turminha desqualificada, não. Não. É uma turma grande, qualificada. É uma religião fácil de ser seguida. Muita gente adere a essa postura religiosa falsa. Irmãos, isto aqui prova que muita gente, número grande de gente, não quer dizer que está certo, não. Porque aqui são muitos, mas são muitos que são inimigos do sacrifício de Cristo, da cruz de Cristo. Mas, irmão Carlos, muita gente funciona. Sim, funciona, mas nem tudo que funciona está correto diante de Deus. Está? Nem tudo que funciona está correto para Deus. São muitos, mas são inimigos da cruz de Cristo. Quem é o inimigo da cruz de Cristo? O inimigo da cruz de Cristo não quer nada com o evangelho da cruz, e pregá-lo está fora de cogitação. Quer pregar o que o povo quer ouvir. Eu vou lá porque o pastor prega o que eu quero ouvir, o que me agrada. Na reunião onde o evangelho é anunciado, não é assim não. Não é para falar o que o povo quer ouvir, é para falar o que o povo precisa ouvir. Satanás escala o seu bando para ocultar a mensagem da cruz, para que os pecadores não sejam salvos, crendo na morte e ressurreição com Cristo, nele, juntamente com ele. Alguns até pregam que Cristo morreu na cruz, uma mensagem até emocionada, mas não pregam que nós morremos com Cristo para o pecado. Dizem que Cristo morreu lá na cruz, mas não apontam o pecador crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Cristo morto por nós, nós mortos com Cristo, nele, e ele vivendo em nós a sua vida justa e santa, com todo o recurso que ele tem. Isto acontece, irmãos, pela nossa ressurreição juntamente com Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo não queriam morrer para si mesmos, por isso são inimigos da cruz de Cristo, porque a cruz é morte. Cruz é morte. Cruz não é fardo. Cruz é morte. Morte, morte, morte de Cristo, morte de Jesus Cristo, e a nossa morte nele, com ele, para o pecado. Os inimigos da cruz de Cristo não queriam morrer para si mesmos, não queriam morrer para o pecado, não queriam morrer para as obras pecaminosas da carne, não queriam morrer para o mundo, não queriam morrer para a vida pecaminosa que levavam. Quando Cristo morreu na cruz, nós também morremos. E tudo isto acontece nessa morte com ele. Inimigos
da mensagem da cruz. Inimigos por vontade própria, inimigos por postura, inimigos por ataques constantes à mensagem da cruz que Paulo pregava, e pela perseguição que procediam contra os discípulos de Cristo. Eu digo a você, não seja comparsa. Não seja comparsa dos inimigos da cruz. E Paulo diz assim: e andam entre nós. São muitos e andam entre nós, disse Paulo. Bem, Paulo não deu nome. Paulo não disse, é fulano, não falou isso não. Você vê que ele não identificou assim. Mas ele dá pistas. Ele diz aqui, andam entre nós. Nós quem? Nós, os cristãos. Então, é gente do meio do cristianismo. Você vê? É gente do meio do cristianismo. O mundo, de modo geral, é aversivo à cruz de Cristo. Mas o apóstolo Paulo falou de falsos cristãos, porque andam no nosso meio. Falou de falsos crentes, porque andam no nosso meio. Falou de falsos irmãos, como inimigos da cruz de Cristo. Como inimigos da cruz de Cristo. São pregadores, mestres, pastores, professores, teólogos e tem muito mais. Pregadores de um evangelho falso, que prosperam se enganando e enganando os outros. A tática do velho Satanás é infiltrar o maior número possível de seus agentes secretos na igreja de Cristo, nas fileiras do cristianismo. Judas, versículo 4, eu vou ler aqui, na versão que eu anotei. O livro de Judas só tem um capítulo. É o versículo 4, diz assim: porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Aí está a turma do meio. Tome cuidado. E me chama a atenção que Paulo chora. Paulo chora. Paulo diz assim, olha, eu já falei, porque Paulo se preocupava com isso, viu? Eu já exortei, já avisei, já alertei, estou falando de novo sobre essa turma terrível. E agora faço isso até chorando. Paulo chora ao observar a pregação perversa dessa gente. E você? Quando você vê alguém pregando, mas totalmente por fora da obra da cruz, o cara é educado, o cara é maravilhoso, e você fica lá, eu vou ouvir ele. Crie juízo, presta atenção. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes
eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo era um homem duro, era um homem que sabia sofrer calado, ele não chorava não. É a única vez, é o único texto que Paulo se refere às suas lágrimas, seu choro. E ele chora por causa de uma turma perversa que prega um evangelho que engana as pessoas. É de chorar mesmo, irmãos, vendo as multidões sendo enganadas por esses ímpios e perversos, salafrários, vigaristas, inimigos da cruz de Cristo, enganando as pessoas. Paulo havia avisado os santos acerca dessa gente, e agora o faz outra vez, até chorando. É a única vez que fala que Paulo chora, do choro de Paulo. Por que chorando, hein, irmãos? Por que Paulo chorou? Por que chorando, hein? Por que chorando? Por causa do dano que estavam causando às pessoas. Paulo via isso. Por causa das vidas que eles estavam arruinando. Porque eles estavam ofuscando o verdadeiro significado da cruz. E chorando, e chorando também, irmãos, porque apesar de tantos avisos, de tantos alertas que Paulo deu, que Paulo fez, esses inimigos da cruz de Cristo ainda continuavam a exercer alguma importância entre eles. Tinha gente disposta a ouvir esse pessoal. Por isso, suas lágrimas. E vou dizer mais, se fosse hoje, irmão José Rabelo, Paulo entraria em prantos. Paulo faz algumas observações acerca dos inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O destino, o fim deles é a perdição. Perdição aí significa perdição eterna no inferno. Não é extinção, é perdição no inferno. É ir para o inferno, para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. O futuro dessa gente é a perdição eterna. Os inimigos da cruz de Cristo vão ser lançados lá também. É o sofrimento eterno. O fim deles, ou o final deles, é o inferno, o lago de fogo. O fim da linha para eles é a perdição eterna. O término da vida deles vai ser isso. O Deus deles é o ventre. O ventre, irmãos, neste versículo, é o equivalente ao ego. Ao ego. Eles servem a si mesmos. Procuram satisfazer a si mesmos. Não morreram em Cristo na cruz. Por isso veneram seus desejos e a si mesmos. Vivem para satisfazer seus desejos carnais de toda sorte. Eles se engrandecem na infâmia. Eles têm orgulho daquilo que deveria
se envergonhar. Eles contam vantagens da pecaminosidade que ostentam. Se sentem grandes, honrados com a vida pecaminosa que levam. Você já viu, irmão? Contar a vantagem do pecado. As pessoas, eu fico observando às vezes, as pessoas postam coisas. As pessoas postam coisas, fotos, situações, engrandecendo o pecado. Se engrandecendo com a lascívia, com a bebedeira, com a pornografia. E ainda postam. Porque vergonha não tem mesmo. Há muita gente que se diz crente, seguidora de Jesus Cristo, que conta vantagens dos pecados que cometem, justificam seus pecados, defendem os seus pecados e também os pecados dos outros. São advogados do pecado, do velho homem. Não acreditam que são santos, que foram separados por Deus para Deus e separados do pecado. Irmãos, vivemos numa época que, se perguntar, você é santo? Jovem, você é santo? Homem, você é santo? Mulher, você é santa? A pessoa fica desconcertada, fica sem graça. E a resposta é não. E tem até um jargão assim: não sou santo, não sou santo, não sou santo. Eu ouvi alguém dizer: eu sou casado, mas não sou santo. Eu sou casado, mas não sou certo. E tem gente que diz: eu sou crente, mas não sou santo. Eu sou crente, mas não sou santo. Você é ímpio, rapaz. Você devia tomar vergonha na cara. Outros até se posicionam contra ser santo. Outros até arranjam uma justificativa teológica contra ser santo. E tem aqueles que acham que podem ser as duas coisas, santo e imundo ao mesmo tempo. Isso seria uma aberração profana. Ficar contando vantagem do pecado. Deveria ter vergonha disso. Essa turma tem orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles. São pecaminosos. Gente que ama o pecado e não quer ser livre dele. Gente que se orgulha do pecado que comete, ao invés de sentir nojo do pecado e desejar ser livre dele. Uma pessoa que se delicia com o pecado e aprecia o que é decoroso, indecoroso, ela não passou pela cruz. Uma pessoa que se delicia com o pecado, aprecia, não passou pela cruz de Cristo. Só pensam nas coisas terrenas, disse o apóstolo Paulo. Só se preocupam com as coisas terrenas, são materialistas.
Algumas coisas que pertencem a este mundo não são más, pecaminosas, ilícitas em si mesmas. Comer, dormir, trabalhar, negociar, comprar, vender. Mas quando isso domina o coração e mente das pessoas, ou quando só cogitam das coisas terrenas e não cogitam das coisas celestiais e espirituais, aí essas coisas tornam-se danosas. Quando a nossa imaginação, pensamento e busca não vai além dessas coisas, coisas deste mundo, então essas coisas se tornam más para nós. Os inimigos da cruz de Cristo valorizam mais as coisas terrenas do que as coisas celestiais, espirituais. Vivem como tio Patinhas, sempre olhando para o chão à procura de moedas. Vivem abraçados com as coisas terrenas. Somente aqueles que foram crucificados e ressuscitados com Cristo podem ser libertos do domínio das coisas terrenas para investir os pensamentos nas coisas do alto. Finalizando esta meditação, eu gostaria de dizer duas coisas aos irmãos. A primeira coisa que eu quero dizer é que os inimigos da cruz de Cristo estão presentes desde o início do nascimento da igreja. E são muitos. E estão nas fileiras do cristianismo. Note que Paulo não chamou essa turma para um debate. Não chamou para o debate. Para ver quem tem razão e quem não tem. Quem ganha ou quem perde. Paulo não foi debater com eles. Paulo não deu moral para eles. Paulo não deu bola para eles. Paulo não foi atrás deles, nem para ouvir, nem para debater. Paulo fez três coisas. Primeiro, identificou suas características, para que ninguém tenha dúvida sobre quem eles são. Segundo, Paulo alertou a igreja. E fez isso com amor e com lágrimas. Porque os inimigos da cruz de Cristo é o maior perigo que ronda o acampamento dos santos. Por quê? Porque mexe com a pessoa e obra de Cristo na cruz. Terceiro, Paulo apresentou Cristo e a sua obra na cruz. Paulo apresentou Cristo e a sua obra na cruz aos irmãos. A melhor maneira de combater a heresia dos inimigos da cruz de Cristo é apresentar Cristo, sua obra na cruz, pregar o Evangelho, a mensagem da cruz, de maneira contínua. A outra coisa é dizer aos irmãos que Cristo Jesus é a única e fiel esperança. Ele é a nossa única e fiel esperança. O mundo de hoje quer se agarrar em algo para ter esperança. Mas a nossa esperança é que estamos aguardando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.